Entre os dias 22 e 24 de novembro, alguns dos nomes mais conhecidos da teologia da libertação se reuniram no Recife para celebrar os 50 anos do grupo Emaús. O grupo, formado na década de 1970, é um coletivo de intelectuais e militantes cristãos que se reúne periodicamente com a finalidade de assessorar movimentos sociais. Na tarde da sexta-feira, o grupo foi recebido na Universidade Católica de Pernambuco pelo reitor Padre Pedro Rubens, pelos pró-reitores, alunos e professores dos cursos de Teologia e Ciências da Religião da Unicap para uma roda de diálogo sobre os 50 anos do grupo Emaús e a teologia da libertação. É um privilégio para nós, né? Tá acolhendo profetas e profetisas que doaram sua vida para que o evangelho realmente se tornasse, fosse concretamente uma boa notícia, principalmente para os mais pobres, né? E aí, quando eu falo os mais pobres, eu estou pensando também no segmento ao qual me vinculo, para a população negra, né? Então, eu acho que é um privilégio e também pode vir a ser um espaço de anúncio, né? Anúncio de que a gente precisa continuar pensando teologia, fazendo teologia com os mais pobres. No sábado, o grupo Emaús visitou o Memorial e Instituto Dom Helder Câmara, na Igreja das Fronteiras, e participou de uma celebração ecumênica na comunidade Fé e Resistência, do Morro da Conceição e adjacências. O grupo Emaús traz na sua história a capacidade de reunir pessoas que pensam muito diferente uma da outra, mas ao mesmo tempo são afinados em acreditar que a fé ela tem algo a dizer ao ser humano nas suas buscas de felicidade, de realização, de superação daquilo que ameaça a vida. Então o grupo Emaús começa a sua caminhada quando, após sair da prisão, né, Beto, Ivo e outros, eles começam a perceber que não basta a militância, é preciso pensar, é preciso estratégia, né? Aprofundamento, motivação profunda. E nós tivemos a ideia de juntar os grandes teólogos da época, que eram o Frei Leonardo Boff, franciscano, o Padre Libânio, que era jesuíta, e por coincidência era primo do Frei Beto, e o Carlos Mestres, que era o biblista do qual nós gostávamos muito e tinha muita influência na igreja, nas bases desse período, né? Então conseguimos juntar os três no segundo semestre de 74, por isso que está fazendo 50 anos, e fizemos um primeiro encontro de fim de semana, assim, para debater sobre a situação da igreja no Brasil, o que fazer, como se posicionar. Como o encontro foi muito bom, foi muito satisfatório para os participantes, resolvemos nos reunir 6 meses depois. Mas era muito perigoso. Um dos irmãos que já estão no céu, o padre João Batista Libânio, conta que estava na reunião e ele era encarregado de vez em quando sair, andar até a porta, olhar para um lado e para o outro, para ver se não vinha polícia, para poder continuar o encontro. E assim foi combinado uma espécie de comitê central, se a gente quiser usar essa expressão, da teologia da libertação. Aqui existem aqueles que, desde o começo, etapa por etapa, vieram tendo as alegrias e também as lutas, os sofrimentos, os mal-entendidos, que são próprios mesmo desse modo de fazer teologia, uma vez que ela parte do meio dos conflitos e do meio de uma sociedade em conflito. Toda reunião tinha um tema específico que era discutido nos seus diversos aspectos, etc. E depois é que a gente ia fazer análise de conjuntura e se perguntar, diante dessa conjuntura, o que é que deve fazer. Do grupo Emaús surgiu o CESEP, que é um curso para agentes pastorais da América Latina e da África, né, que funciona em São Paulo. O curso de bispos, que anualmente também é dado para bispos de vários países do terceiro mundo.
o movimento Fé e Política, que se reúne periodicamente um número muito expressivo de pessoas do Brasil inteiro. O Grupo Emaús sempre foi uma assessoria muito dinâmica para as comunidades eclesiais de base, para as pastorais populares. E, sobretudo, o Grupo Emaús é uma usina de produção acadêmica, literária, desde da coleção Teologia da Libertação, editada pela Vozes, até folhetos populares, como o Centro de Estudos Bíblicos, que é uma ferramenta importante também, criada a partir do Grupo Emaús, que ajuda as pessoas simples do povo a entenderem a Bíblia. E sempre iniciativas ecumênicas, né? O grupo, muito depressa, foi um grupo que tinha católicos, evangélicos, né? Luteranos, metodistas, congregacionais. O grupo teve uma origem ecumênica, com uma participação pequena, mas que a gente precisa fazer referência a ela, do sociólogo Jeter Pereira Ramalho, hoje não é mais, já é falecido, né? Da Igreja Congregacional, que desde lá das primeiras reuniões procurava fazer o debate mais global da relação entre a fé e a política, num contexto da época que era da ditadura militar, de forte repressão no país e também nas igrejas, né? Mas, ao mesmo tempo, com grupos de resistência na sociedade e nas igrejas, da qual ele era uma das lideranças. Num dado momento da minha presença no grupo, eu me tornei representante da Igreja Metodista no Conselho Mundial de Igrejas, então eu trazia essa perspectiva ecumênica das minhas participações no Conselho Mundial de Igrejas, o que foi muito valorizado no grupo. Eu agradeço ao grupo por ter colocado valor nessa minha experiência e dado espaço para essa partilha. Ao entrar no grupo, eu fui percebendo que a história construída pelo grupo foi muito mais do que eu podia imaginar antes. E nesses 15 anos, eu ressalto, sem dúvida, esse espaço da gente se sentir irmão e irmã, sabe? Uma experiência de fraternidade linda. Essa vez, a reunião está sido aqui em Recife, por causa da homenagem a Marcelo Barros. É engraçado porque eu faço questão de valorizar muito a vida, mas tenho uma dificuldade de celebrar aniversário, que fica aquela história meio de massa, né? Muita gente, e eu gosto do contato. Então, a minha primeira reação era dizer, não quero celebrar aniversário. Mas os meus amigos jovens, que foram da comunidade Bremen, né, o Paulo, o Darlan, esse pessoal, insistia comigo, dizia, se você não fizer, a gente vai fazer. E outra coisa, a gente quer que você conta um pouco de suas memórias, de uma vida tão longa, né? Então eu assumi um compromisso que era escrever um livro, fazer o lançamento do livro como pretexto, como, né, usar um aniversário para juntar gente para lançar o livro, e não para fazer o aniversário. Embutir uma coisa na outra. E o livro que saiu se chama Deslumbramentos nos Encontros e Desencontros da Vida. Marcas das Amizades em Minha História. Então eu não faço um livro de memória porque eu não queria contar, não queria ser indiscreto, né? Muita gente viva, eu não vou contar só as coisas boas. Então, para evitar isso aí, eu faço um relato de minhas amizades. Como é que eu fiquei amigo de um cara como Pedro Casaldáliga? Como é que eu morei na mesma casa e durante 3 anos com um bispo como Tomás Balduino, e ia com ele para as viagens ajudar os povos indígenas, aqui e ali, né? Como é que eu fiquei... acho que fui a única pessoa que recebeu 2 vezes em casa por uma semana Mãe Estela de Oxóssi, que é uma das mais importantes ialorixás do Brasil na época, né? E eu mesmo vinha à Bahia e me hospedava na casa dela. Então, a irmã Agostinha Vieira de Melo, né? Como também Ivone Gebara, quer dizer, essas amizades que constituem a vida da gente. Esse livro, ele foi escrito mais para mim do que para os outros.
né? Mas ele revela duas coisas que, para mim, são um pouco o resumo desses 80 anos. É o serviço às comunidades, a caminhada libertadora do povo, que serve de farol e de luz para saber para onde ir, né? E que deu sentido à vida nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos altos, nos momentos baixos. É a primeira coisa. E a segunda é, não teria conseguido viver isso se não fosse o aspecto afetivo, emocional, carinhoso das relações.